Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão, giro de notícia da tarde, nossa tarde da colina. Vamos para as notícias, Vasco e Fluminense amanhã e a gente gera uma grande expectativa de vitória para a gente sair dessa situação que a gente está e voltar a sorrir, é o que a gente precisa. Vamos falar disso e de outros assuntos logo depois da vinheta. Estamos de volta, vamos direto para o jogo. O Vasco joga contra o Fluminense nesse domingo, segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. Precisa vencer por diferença de 2 gols para poder se classificar, sem a necessidade de que o jogo vá para as disputas de pênalti, ok? O Fluminense venceu a primeira partida da semifinal lá no dia 22 por 1-0, e aí o Fluminense garantiu a vantagem do empate para esse jogo, tá? A situação, o cenário para classificação. Se o Vasco ganha por 2 ou mais gols de diferença, o Vasco se classifica no tempo normal. Se o Vasco ganha por 1 gol de diferença, aí a gente vai disputar nos pênaltis e eu acho que a gente leva vantagem em relação a isso, né? O Vasco tem amplo favoritismo, é o clube brasileiro que mais venceu na disputa de pênalti nos últimos tempos, né? O empate ou a vitória do Fluminense, o Fluminense garante a vaga na final para pegar o Flamengo ou o Madureira. Transmissão da Globo direto para o Rio, mais 16 estados, GE TV, Sport TV e Premier Play, tá? Supervia, ok, tudo certo. Já estão lá montando o esquema para o jogo, como é praxe, né? Como é padrão aqui no Rio, né? Setor sul do Maracanã já não tem mais ingresso. A gente sabe que a torcida do Fluminense está super empolgada e com razão, os caras estão certos. É um clássico, eles saíram na vantagem, estão pegando o Vasco num momento difícil, mas eles sabem quem eles estão enfrentando e respeitam. Eles sabem que o negócio pode virar, né? Cara, nos últimos 10 anos, o Vasco é o melhor clube brasileiro na disputa de pênalti. Então, se for 1-0, tá bom pra gente, tá? A gente tem muita chance de avançar para a final. E agora vamos falar um pouco dos números do Vasco no Brasileirão, né? O Vasco, apesar de ser o time... É engraçado isso, cara. Olha só. O Vasco é o time de todos os clubes da Série A do Brasileirão que mais finaliza gol. Desde o final do ano passado. Mas é o pior início do brasileiro na era dos pontos corridos. Ou seja, na história. É aquela historinha, né? Nunca tá ruim que não possa piorar. A gente projetou um cenário nas nossas mentes de 2026 já com um sarrafo lá em cima, já num outro nível, mas não começou assim e tá complicado pra gente, cara. O Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro, 20º colocado, e olha junto de quem? 17º, Atlético Mineiro, Inter e Cruzeiro, os 3 com 2 pontos, e o lanterna, o Vasco, com 1 ponto. Isso não quer dizer muita coisa, né? A gente sabe que é o início e tal, mas 4ª rodada e a gente já é escamado com esse assunto. E aí o que eu te falei, que o Vasco lidera várias estatísticas, né? O Barros é o líder em desarme, o Thiago Mendes líder em interceptação, Vasco o time que mais finaliza, mas não mete a bola para dentro do gol. Não tem jeito, a bola não entra. Vamos ver se hoje a gente faz aquela
aquela preleção, bota na cabeça dos jogadores que a coisa tem que mudar, que o negócio tem que ser diferente, e amanhã a gente vai para cima do Fluminense, mete 2, 3, para mudar essa história, mudar esse cenário que eu não aguento mais, tá? Busca pelo treinador, nosso novo treinador, importantíssimo. Eu não estou achando muito legal o Bruno Lazzaroni, não gostei da estreia dele, muito pragmático, copiando mais do mesmo ali, seguindo a linha do Diniz, não mudou nada. E aí a gente não tem uma notícia legal em relação ao Galhardo, que era o meu preferido, tá? Ele recusou a proposta do Vasco, pensa em não trabalhar no momento, vai tirar umas férias e foi simpático, sutil, mas negou. O Arthur Jorge também, que é o principal nome para o Vasco, segundo as informações, o que a galera tá falando aí, não se sentiu seduzido pela proposta do Vasco e prefere permanecer por enquanto lá no clube do Catar, onde ele ganha muito dinheiro. Negou, mas ele é muito amigo do Admar, então, cara, não só ele, como o Leonardo Jardim também. O Admar tem bons relacionamentos extracampo, mas não está conseguindo trazer os treinadores que estão ali na primeira prateleira de preferência para o Vasco. A primeira conversa com o Renato foi positiva, ele gostou, sinalizou de forma bem... se demonstrou muito interesse em assumir o Vasco, só que o Renato é muito vaidoso e ele sabe que o Vasco está negociando paralelamente com outros treinadores. E isso pode atrapalhar. O Renato pode daqui a pouco falar, não quero mais, vocês tentaram 2, 3, 4 treinadores e agora estão vindo para cá e eu não quero. Eu também não, tá? Eu acho que o Renato não é a solução para o Vasco, não nesse momento. O Vasco precisa de alguém mais brabo. E eu sinceramente, não queria que o Vasco fechasse com o Renato, tá? Vamos para o jogo contra o Fluminense. Na próxima edição, a gente já volta aí falando mais do jogo, escalação, lista de convocados relacionados para o jogo. E, cara, a boca já seca, o coração já acelera. A gente tem que passar pelo Fluminense para livrar a crise. E vamos aguardar. Vou colher material para poder trazer para vocês aí na edição da noite. Tamo junto. Saudações vascaínas. Fui.